E hoje, Carol, vamos conversar sobre o levantamento, sobre a atenção de gestantes e crianças recém-nascidas, um tema latente de extrema importância, né, que precisa ser resolvido ali em poucas horas. Exato, e é um tema que envolve a primeira infância, que são as ações de desenvolvimento às crianças entre 0 e 6 anos. E para falar sobre esse levantamento, contamos com a presença de Sérgio Mororó e Rafael Brandão, da equipe de fiscalização. Olá, Sérgio e Rafael, sejam muito bem-vindos ao Conexão Cidadão. Para a gente conversar um tema desse de extrema importância, né? Se há muitos anos as crianças, né, faleciam aí de diarreia porque não tinham estrutura, hoje os problemas são outros, né? A gente já passou dessa fase, graças a Deus, hoje os problemas são outros. Dentro desse objetivo que vocês estudaram, desse levantamento, quais foram os principais pontos que instigaram vocês a esse estudo, a essa auditoria? Bom, primeiramente, olá Dimitri, olá Carol, tudo bem com vocês? É um prazer a gente estar aqui, foi um trabalho longo, né, Rafael? Foram 30 unidades visitadas, 15 municípios. Bem, respondendo a tua pergunta, primeiramente, a gente começou a planejar essa ação com foco na questão da primeira infância, né? Então, nós fomos investigar os planos municipais de saúde, do estadual, para saber o que estava afligindo a população cearense, né, no que tange a questão das crianças de 0 a 6 anos. E lá nós identificamos que a questão da mortalidade materno-infantil era uma questão prioritária em todas as regiões do Ceará. E, a partir daí, nós desenvolvemos um estudo, né, para saber por que era uma prioridade, né? Por que seria. Então, nós passamos nós mergulhamos na legislação, na questão do que a ciência dizia, e lá se dizia assim, uma coisa que chamou a atenção para a gente, foi que cerca de 90% dos casos de mortalidade materno-infantil eram por causas evitáveis, né? E o estudo que dizia, que é bastante difundido também, é que essas causas se dão por 3 demoras. Qual é a primeira demora? A demora da gestante conhecer que tem um problema, a demora de ela acessar o serviço e a demora do serviço promover os cuidados necessários, né? Então, a gente via que ali não era questões de mortalidade por causas naturais, né? Era questão de falha no serviço, né? Então, a partir daí, a gente idealizou fazer o levantamento e para a gente conhecer toda a rede de funcionamento que vai desde a primeira infância, desde o pré-natal, né, até... Começa na parte primária do atendimento, ali, né, primeiro atendimento, e vai até os cuidados do recém-nascido, né? Que outra coisa que a gente identificou também, que boa parte, segundo os estudos científicos, boa parte das mortalidades infantil se dão até na mortalidade neonatal. Então, assim, como é importante resolver, né, esse problema da mortalidade infantil. A gente procurou também base as nossas ações com base nos indicadores, né, indicadores de saúde. E lá a gente via que essa questão dos indicadores estava puxando alguns locais, assim, que encontravam fragilidades que puxavam esse indicador para cima, né? Rafael? Sim, né? sim. E esses indicadores que foi que a gente identificou, que foi que balizaram nossas ações, né? Nossa busca de fazer esse levantamento, né? Com base no conhecimento como é que estava aquela política pública. Exatamente. Na fase de planejamento, né? A gente até complementando o que o Sérgio está falando, como era um assunto, né, assim, muito específico, né, uma política pública específica, rede de atenção materno-infantil, né, denominada Rede Cegonha, a gente precisou realmente mergulhar nos normativos, né, estudar a parte técnica mesmo para poder fazer o planejamento, né, porque assim, o nosso trabalho ele se dividiu, né, como todo trabalho de auditoria, planejamento, execução e o relatório final, né? Então, assim, na nossa fase de planejamento, como o Sérgio falou, a gente procurou buscar os índices, né? Buscar esses indicadores dentro da estrutura do Estado, né? Onde é que a mortalidade infantil, a mortalidade materna está com um índice maior. E aí
a gente precisou fazer uma oitiva prévia com a Secretaria de Saúde do Estado para entender o funcionamento da rede cegonha, né, no estado do Ceará. E a partir daí, sim, a gente... Sérgio, a gente está em posse dessas informações. As cidades que a gente, né, pode e deve visitar são essas. Então, a partir daqui, a gente vai para a execução, né? E aí, na parte da execução, como o Sérgio falou, a gente visitou 15 municípios. Cada município a gente visitava a atenção primária, né, o posto de saúde, procurava falar com o responsável e sempre visitava também a maternidade de referência daquele município. Qual foi a preocupação que a gente teve? Quando a gente se propôs a ir ao interior para identificar os problemas, a gente queria conversar com os profissionais de saúde. Lógico, a gente teve um momento de conversar com os gestores para entender a gestão, né? Tinha esse momento, mas a nossa preocupação era, Sérgio, a gente está aqui para entender o problema. Então, a pessoa que vai estar apta a falar isso vai ser o enfermeiro do posto de saúde, vai ser o responsável pela maternidade, né? Um enfermeiro ou médico. Então, assim, causou até uma certa surpresa nesses profissionais, porque a gente chegava lá não com viés de, a gente não está aqui para fazer um trabalho de punitivo, de olhar documento e tudo. A gente quer fazer dar certo, isso, né? E assim, teve caso de a gente chegar no hospital e a enfermeira lá responsável chegar com um monte de papel, não está aqui, não, a gente não vai voltar com nada de papel, a gente está aqui para saber os problemas, sabe? Aí era um olhar assim que eles, a gente sentiu até, foi uma das surpresas positivas do trabalho, foi essa, foi o tribunal estar lá para olhar a execução né? A gente quer saber quais são os problemas que vocês estão enfrentando nessa linha do cuidado, da atenção materna infantil. A gente quer destravar essa política pública, né? E a gente voltou assim, com essa expectativa deles, sabe? O tribunal está aqui como órgão parceiro realmente para entender os problemas, para fazer depois um trabalho, identificar o problema e atuar, né? Então, assim, isso foi uma característica importante do trabalho, foi a gente olhar realmente qual era o problema daquela política pública. E, Rafael e Sérgio, quais foram os principais resultados ou evidências encontradas, né, durante essas visitas que vocês realizaram? E também as entrevistas também, nessas conversas com os profissionais de saúde? Pronto, assim, quando a gente se propôs a fazer o trabalho, a gente sabia que ia ser um trabalho de imersão, porque foram, né, muitas unidades visitadas em pouco tempo, e a gente colheu uma quantidade enorme de informações, assim. Lógico, dentro da metodologia que a gente aplicou, de realmente entender quais eram os principais problemas, né? E aí, quando a gente voltou, quando a gente foi materializar, né, isso em forma de relatório, a gente conseguiu identificar algumas situações, né, que seriam comuns? Exatamente, que se repetiam nas várias unidades que a gente visitou. Isso começa o quê? Na atenção primária e se estende. Porque eu entendo assim, existem projetos dentro da atenção primária que é justamente para você prospectar essas gestantes, sim, né? Existe essa prospecção. Se eu não me engano, existe até um incentivo do governo, se para aquele posto de saúde atingir a meta, eles conseguem um investimento até maior. É a busca ativa, né, que eles falam. Exatamente, a busca ativa. E com a gestante indo lá, você desonera a atenção terciária. Sim, sim. Inclusive, uma das causas maiores da questão dos indicadores são falhas no pré-natal. Exatamente, falhas no pré-natal. Então, por que a gente poderia... Não, vamos visitar só as maternidades para saber. Não, a gente começou no pré-natal para a gente identificar lá na ponta que se tinha alguma falha. E uma coisa que chamou a atenção a gente foi que diversos profissionais que nós consultamos, né, nós também olhamos a questão da lista de espera, né, por consultas, foi a dificuldade de fazer o pré-natal de alto risco. Isso a gente acaba evidenciando no município, na região que a gente teve, que tem os piores indicadores, exatamente essa dificuldade de fazer essa falta de acesso, né? E a partir daí a gente pode, conhecendo mais a fundo esse problema, a gente pode depois fazer uma ação específica, né? Ou o próprio tribunal, ou a própria Secretaria de Saúde, né? O próprio município, através daquele problema que foi identificado, né? Sim.
Outra questão, né? A questão, porque assim, você falou muito bem, a questão da atenção primária. A gente observou que tudo está interligado. Se eu tiver, como o Sérgio falou, se eu tiver um problema no pré-natal, esse problema vai acabar acarretando um problema lá no momento do parto, e aí não vai ser nem problema, teoricamente, né, uma causa que aconteceu no hospital. Vai ser uma causa que poderia ter sido evitada se o pré-natal tivesse sido bem feito, se a gestante tivesse tido acesso, né, ao pré-natal de alto e médio risco, que foi um dos problemas que a gente encontrou. Só que outro problema que a gente também identificou é a questão da regulação, né? Porque, assim, quando a gente está falando, a regulação é que trata da gestão dos leitos hospitalares, né? No caso dos hospitais públicos, da questão dos leitos de UTI. Então, assim, quando a gente está falando da rede de atenção materno-infantil, a gente está falando de situações que são emergências grau máximo. Então, assim, uma gestante que está para ter que está para ter o parto de alto risco, ela não pode ter o parto naquele município porque aquele município não tem estrutura. Então, tem que haver a disponibilidade de vaga, né, na capital ou no hospital maior do interior. Então, assim, aquilo tem que ser feito com uma urgência acima da média. Não é uma questão só de 1 ou 2 dias, é questão de horas. Então, a gente se deparou em situações em que a gente demorou 2 horas a mais. Foi causa para, em situações mais extremas, vir acontecer até então, um óbito. Vocês conseguiram mapear no município X qual o melhor caminho para ele ir do que se deslocar, dependendo da distância, se deslocar para cá, para a capital? A gente conseguiu identificar... essa questão da regulação é uma questão muito complexa, assim, porque é até um objeto que, assim, merece um estudo mais aprofundado. Específico. Né? E um dos objetivos do trabalho é esse, é encontrar pontos de atenção que mereçam uma atenção especializada, né? Seja da fiscalização por parte do tribunal, seja da própria estrutura da Secretaria de Saúde. Então, assim, essa questão dos deslocamentos, né? Município X, será que não teria sido melhor direcionar para um hospital mais perto? Só que é uma estrutura tão complexa, essa questão das vagas, né? E, assim, o que a gente escutou foi que, às vezes, uma burocracia a mais nesse momento, né, pode ocasionar uma situação, ou seja, de óbito, que é o problema maior, ou então até uma incapacidade permanente, uma sequela, né? E, assim, para finalizar, a gente viu que saiu o relatório final desse levantamento. Então, quais seriam os próximos encaminhamentos e, além disso, os benefícios dessa fiscalização, seja para a gestão pública na área da saúde, seja para a sociedade? Cara, eu vou dar só um adendo aí, mas respondendo a tua pergunta. O nosso trabalho nós identificarmos as causas evitáveis, né? Que fazem com que exista aquela mortalidade. Então, assim, a gente, por exemplo, a gente tem uma causa, a gente fez um questionamento, né? Que são vários pontos que a gente avaliava. Uma das causas lá, o pessoal olhava assim: vocês estão avaliando também violência obstétrica? Por que vocês estão violência fazendo esse tipo de análise? O que isso tem a ver com a mortalidade, né? O que ocorria? Boa parte dos hospitais, a gente via uma excelente estrutura, né? Mas vazio. Por que aquele hospital estava vazio? E, por outro lado, a gente ia para a cidade vizinha, aquele hospital que não tinha uma boa estrutura, lotado. Por quê? Porque existiam casos de violência obstétrica naquele hospital e a população ficava sabendo e a população se recusava, as mulheres se recusavam a ir para aquele hospital e ia para o hospital vizinho. Isso superlotava aquele hospital e, numa situação de emergência, né, você fica sem poder prestar aquele atendimento. Então, o nosso trabalho, respondendo a tua pergunta, é exatamente isso: a gente identificar as causas que estão ocorrendo no nosso estado, né, evitáveis, e a partir daí a gente promover ações que façam que essas causas diminuam, desapareçam ou diminuam, né? Então, assim, por exemplo, a gente falou da questão da regulação, né? Quais são os problemas mais enfrentados na regulação, né? Tem disputa entre municípios, entre o mesmo município, por saber quem vai pegar aquele paciente, né? Da questão da urgência. Tem alguma burocracia no SAMU, algum excesso de burocracia que está fazendo que ocorra aquele atraso no atendimento. A questão do pré-natal.
está tendo alguma dificuldade naquele município de contratar um médico especialista para fazer o pré-natal de alto risco. Então, essas ações que a gente pontualmente identifica, né, que vão lá na frente balizar ou nosso relatório ou então a própria ação da Secretaria de Saúde, né, de tentar corrigir essas falhas. Né? Eu acho interessante isso aqui, esse nosso bate-papo aqui, né, Carol, que me lembrou muito, falhou até a palavra, mas eu me lembrei do conselheiro Holden no começo da gestão, que ele falou que ele queria muito isso, né? Ele queria trabalhar nesse desenrolar desses problemas para que as coisas comecem a dar certo. E eu vejo com a auditoria dessa como vocês materializa todo esse desejo, né? Desse incentivo que o conselheiro Holden, o presidente aqui do Tribunal de Contas, tem, de que as coisas desenrolem e andem. Né? Então, já parabenizo aqui. Estamos chegando ao fim, né, Carol? Depois dessa minha conversa toda aqui, chegamos ao fim. Quero agradecer, parabenizar mais uma vez pelo trabalho de vocês, um trabalho de muita importância, que atinge literalmente de forma muito direta pessoas, né, vidas, e espero que os resultados, né, que depois do relatório, que esses resultados realmente sejam concretizados, Carol. A gente agradece muito, Sérgio e Rafael, a participação de vocês no Conexão Cidadão. Nós também agradecemos e esperamos voltar aqui com outras fases, né, desse trabalho, né, que possa, lá na frente, a gente acessar os indicadores do Estado, né, e ver que houve redução pela contribuição do tribunal também, né, além de tudo. Exatamente, né, faço das palavras do Sérgio as minhas, agradeço o convite e a nossa expectativa é que o trabalho ele consiga, né, atingir o objetivo principal, que é a melhoria da política pública da Rede Cegonha. Até o próximo Conexão Cidadão.